Voltou? Já anotou? Conseguiu? O Ramalho estava aqui, passou uma propaganda ali, não mais pelo. Ele saiu desorientado, me dá a caneta, me dá o telefone, eu vou ligar agora. Não, Ramalho, calma, nós vamos conseguir lá uma permuta para você ficar tranquilinho. Aí já vem o Feller. Deixa eu te falar, essas áreas, um homem nórdico como você, não dá palpite se isso é charme dele, não. Se fosse uma loura aqui, eu até... Você já tá, ô Feller, você vai se comprometer. Vai apanhar em casa, charrão peludo dele. O Felipe lá, não, para com isso. Aqui, vamos falar, acabou a greve da polícia, vai ter jogo na Bahia. E o Cruzeiro tá com a sua estreia garantida. Vai encarar quem? O Bahia na Fonte Nova e com polícia. Vamos ver? Nada de descanso e lamentações. O Cruzeiro se reapresentou depois do empate com o Cerro Porteño por 1-1, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. E agora a hora de mudar a chave mais uma vez. No domingo tem estreia no Brasileirão contra o Bahia, na Boa Terra. É sempre importante, né, você sempre almejar coisas boas, né, ainda mais o Campeonato Mineiro e a gente ser campeão. Foi felicidade, todo mundo aí também tá feliz aí. Acho que agora é focar. E com certeza tem grandes jogos aí pela frente e começar o Brasileiro aí, se Deus quiser, com o pé direito aí. O próximo encontro com os paraguaios é só no dia 30 e no fim de semana, pelo Brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira deve poupar alguns titulares. Com isso, chance para Nilton mostrar trabalho e voltar à equipe celeste. Agora o Nilton está recuperado, está sem sombra de dúvida aí na forma como o ano passado, isso eu garanto. E sem sombra de dúvida vamos demonstrar isso aí para vocês já no domingo aí contra o Bahia. O atual campeão brasileiro inicia a caminhada na competição nacional buscando o tetracampeonato. Na era dos pontos corridos, a Raposa tem a segunda melhor campanha. Em 11 edições, já são 698 pontos computados, atrás apenas de São Paulo. Por isso, a confiança em conquistar mais uma vez o Brasil segue em alta. Aumenta a confiança, aumenta a responsabilidade, aumenta o comprometimento um com o outro. Nossa equipe vai cada vez mais tentar diminuir os erros para começando já nesse primeiro jogo contra o Bahia, por mais sendo um time B considerado, mas todos vão lá com responsabilidade, compromisso de buscar ali fazer um bom futebol, desempenhar um bom papel e buscar uma vitória. E do Nilton nós vamos direto para ele, Marcelo Oliveira. Vai poupar os titulares nesse jogo, o jogo das faixas contra o Bahia. Quem traz todas as informações é ele, o homem nórdico da Band, que esteve hoje de manhã na Toca da Raposa, Ricardo Feller. Fala, Feller! Olá, Júnior Brasil, um abraço ao senhor, um abraço aos amigos e os donos da bola. O Cruzeiro está pronto, definido para estrear no Brasileirão 2014, domingo, 4 horas da tarde, contra o Bahia em Salvador. Time reserva, é o time que vai estrear no Brasileirão. Olha cá o time, com exceção do Fábio, que é titular. Goleiro Fábio, Mike, Léo, Wallace e Egídio. Souza, Nilton, Tinga e Marlone. No ataque, William e o centroavante Borges. Hoje pela manhã, sexta-feira, treinamento tranquilo aqui na Toca. Preparação final para a estreia no Brasileiro sem problemas. As recordações são boas, né? Lá que nós comemoramos ali pela primeira vez o título. E inclusive com uma vitória, uma boa vitória naquela oportunidade contra o Vitória. E agora vamos iniciar enfrentando o campeão baiano, que vem de uma trajetória aí boa. E vamos fortes, entendendo que brasileiro, cada jogo, embora seja uma competição longa, cada jogo é um jogo importante, decisivo. Esses 3 pontos valem tanto quanto aqueles que vamos disputar lá no final do campeonato. E a gente está muito ligado a isso e muito mobilizado para fazer um ótimo jogo. E deu a lógica, né? Você descansando aí os titulares, você falava após o empate com o Cerro Porteño, desgaste emocional, físico. E o Tinga ressaltou também que no ano passado o Cruzeiro fez a diferença com o elenco, né? Que teve e tem também nessa temporada. Essa combinação de coisas, né? A gente sempre está propagando aí que o Cruzeiro tem um elenco bom, então você pode eventualmente trocar jogadores. A minha ideia inicial era trocar alguns, mas depois que foi feita a avaliação de desgaste físico,
notou-se que todo mundo está muito alterado e isso pode gerar contusão. Então vamos descansar um time, vamos com um time forte lá que já demonstrou essa capacidade em outras oportunidades. Eu estou absolutamente tranquilo, mas também sabendo na mesma proporção das dificuldades que teremos lá. O intervalo aqui tá bom, o Ramalho tá, não, vou pôr meu relógio na água. Felipe, faz isso não, que depois ele morre afogado. Dimara Oliveira, minha querida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa ótimo. Páscoa pra você. Vem cá, aqui bichão. ele, bichinho. Você viu ontem a Elda falando? Bichinho. E ele aqui, o primo, tio, o irmão de Muricy Ramalho. Ele que tá aqui pra também falar, comentar, falar de Cruzeiro, de Atlético. E, gente, nesse clima de Páscoa, e hoje é o seguinte, é até interessante, né? O cara no dia, não, hoje eu vou comer só um bacalhau, carne não. Enche a lata, come, bebe, briga com a mulher, briga com o filho, briga no trânsito, faz aquela bagunça toda. Não, mas eu tô bem com Deus porque eu não comi carne hoje. Gente, isso aí a gente tem que fazer todos os dias, não é só carne não, a gente tem que ter um sentimento nobre e com muita nobreza, Dimara. Os mineiros vão estrear nesse Brasileiro. Cruzeiro, dessa forma, sem os titulares, tá certo? Porque daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. O Atlético vai com força máxima. Contrário, né? Ao contrário, pega um adversário mais cascudo que é o Corinthians, mas o Cruzeiro, um Bahia. Tá certo, Marcelo Oliveira? Olha só, muita gente pensando também, porque na próxima semana, na quarta-feira, o Cruzeiro não tem jogo da Libertadores, né? Então só vai ter na outra semana. Por que poupar nesse final de semana? Por que isso? E eu vou dizer mais, eu vou ser coerente com o que eu disse aqui ontem. Eu disse que o Cruzeiro tem um grupo grande, que a gente sempre diz que são jogadores de qualidade, técnicos, e que o Marcelo pode fazer esses jogadores girarem mais para ter essa melhor condição. Então ele está fazendo o correto. Se todo mundo reclamou que estava cansado, que estava desgastado, que para mim, eu coloco entre aspas, porque você vem de um histórico normal, o Cruzeiro se apresentou no tempo hábil, fez uma pré-temporada bacana, tem esse desgaste emocional de vários jogos decisivos. Mas, no que diz respeito à condição física, essa história não cola muito. De qualquer forma... Tem uma informação que vai mudar tudo isso agora. Aí eles fizeram um exame, né? O Cruzeiro seguindo ela sabe isso tudo. E a fisiologia. Exatamente. E através disso eles viram o desgaste efetivo de alguns jogadores no que diz respeito à parte física. Então, nesse ponto, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer isso mesmo. Ele tem grupo para estar mexendo. E aí o Marcelo está correto. E aí, Felipe, a questão é o seguinte, fisiologia. É importante você ter essa conversa, esse diálogo, e não fica só uma coisa subjetiva, tanto do jogador quanto do treinador. Não, os caras vão lá, fazem um exame de sangue, orelha, não sei o quê. Ó, esse aqui, você cata alto e tal, alivia, poupa. É o caminho. Não, é o caminho. Quanto mais tecnologia nesse sentido, é melhor. Agora, o Marcelo está sendo coerente. Depois do jogo Libertadores, ele falou que o time estava desgastado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Vinham de decisões seguidas na Libertadores e no Mineiro. Agora, eu acho que ele poupou muita gente. Mas aqui, vamos lembrar que o Cruzeiro, quando também teve esse time poupado, o time reserva, o grupo rendeu bem. Mas eu acho que é um início de competição, um início brasileiro. O Cruzeiro vai buscar um bicampeonato que eu falo seguido, né? Que é tetracampeonato se for campeão. Eu acho que tem que fazer igual os times da Europa. Você vê, o cara lá, eles poupam 1, 2 jogadores, tira um, põe o outro. Nessa rodada poupar todo mundo igual o Cruzeiro está fazendo, eu não faria não. Ramalho, para você tem duas perguntas. Mas a primeira que eu vou jogar é o seguinte, num certo sentido, eu não entendo subestimar porque você tem que respeitar todo mundo. Mas é uma avaliação necessária ante a fisiologia, mas dizendo, a Bahia possivelmente não vai ter o Fael. É um jogador que tem feito a diferença, inclusive fazendo gols, aquele cara de pegada. O Wellington... Que momento do Bahia, né? Não, mas o Fael lá, ele se encaixou. Lá ele é isso aí é... Lá ele é um cara que se identificou e é aquele cara que morde mesmo, destrói, chuta a bola, barraca, muro. E aí o Wellington, que é aquele que passou pelo Cruzeiro, e o Max Biancucci, que é um jogador, você pode, não sei o quê, primo do Messi, mas o cara faz gols. Essa é a história. E aí é uma avaliação. O Bahia, de repente, não vai ter alguns pilares. Por isso, dá pra gente colocar o time reserva e esse time levar um bom rendimento? Acho que o Cruzeiro reserva é favorito para vencer o jogo, viu, Júnior? Numa boa, acho que o Bahia, sem essas principais peças, é um time muito limitado. O Cruzeiro já provou que tem um grupo muito bom, muito eficiente. Lógico, era Campeonato Mineiro, a gente sempre falou isso aqui, não era padrão, mas o nível de jogo do Cruzeiro reserva foi muito bom. E acredito que o Bahia também não está com esse nível muito acima de um Boa Esporte, por exemplo, que está na Série B, não. Então acho que o Cruzeiro é favorito. Não vai ser fácil, mas ganha o jogo.
Não é Twitter, não. De repente viu, Félix, se tiver algum Twitter depois de algum torcedor, até pra gente colocar. Mas a pergunta que eu vou te fazer não é de Twitter, não. Mas eu vou fazer, quero ver se você sai em cima do muro. Quando é que o William Farias joga? Você tá lá todo dia, você respira o Cruzeiro, você conversa com o Marcelo, almoça com o Marcelo, liga pra ele. Cadê o Marcelo? Não te fala quanto que ele joga, não? Não, isso não, mas tá apto. Ele tem sido relacionado. Eu quero saber quando é que ele vai jogar. Mas aí vai ter que ser o Marcelo para responder. Todo mundo tá esperando isso, inclusive, para ver. Porque quando veio com cheio de pompa, né? O Alexandre Matos falou que era o jogador, que com pouco tempo poderia ser até titular, falou. O próprio Marcelo. A gente conhece o William do time que ele veio e tal. A gente acompanhou o Coritiba, o Campeonato Brasileiro ano passado. Falamos isso durante as transmissões da Band News FM. É um bom jogador, tem sido relacionado, mas até agora a gente não entende tanta expectativa. E esse, de repente, era um jogo. Aí tudo bem, você tem o Tinga, tem o Souza, Newton, a concorrência ali ainda é grande. Mas e aí? Mas eu acho que é isso. Eu acho que nem o Marcelo tinha noção que essa dupla de volantes ia dar tão certo com o Lucas Silva e o Henrique, né? E fazer com que esses dois fizessem essa movimentação de meio do Cruzeiro. E talvez uma opção imediata que fosse a dele, ele pode ter ressentido um pouco mais. E os outros jogadores que tem nessa história, que é o próprio Newton, que é o ex-titular, que é o que foi campeão brasileiro, que tem essa moral toda por ali, ele vai ter que esperar um pouco mais. Se não fosse isso, para que tinha emprestado o Rodrigo? Exatamente. Que chegou e falou, então, o grupo prova de que ele está nos planos e vai ser utilizado foi o empréstimo do Rodrigo. Junqueira, você que é um cara internacional aqui da Band, quando a gente vira e fala, vamos dizer a África, vamos falar do Japão, vamos falar da Coreia, a gente lembra de você que você é um cara muito rodado, você conheceu o mundo e essa parte, essa parte sua internacional é metade muito da minha forte. família é africana e metade coreana. É verdade. É uma mistura interessante. Aí a gente fica naquela coisa bichinho, né? Porque é um trem, então... Mas aqui, Cruzeiro. O foco do Cruzeiro nessa situação, a estreia do Brasileiro, colocando um time reserva, você tem uma Libertadores. A Libertadores não está batendo a porta aqui agora não, porque, como você disse, não tem Libertadores para o Cruzeiro semana que vem. Mas você acha que o Cruzeiro, passando, ou mesmo nessa decisão, ele vai conseguir dividir bem entre Libertadores e Brasileiro? Pelo grupo que tem, não tem porquê não dividir bem, não tem mistério. Eu continuo com a minha opinião, tanto que vale para Cruzeiro quanto vale para Atlético. Eu não acho que Brasileiro seja um campeonato para você poupar tanto igual o Cruzeiro está poupando nessa primeira rodada. Eu acho que você tem que chegar no grupo e poupar um ou dois jogadores que estejam mais desgastados. Para mim, dá para jogar as duas competições com o time, quase com o time titular. E até porque, só para completar isso que o Felipe está falando, até porque se o desgaste for de todos esses que estão sendo, que não estão relacionados... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, se for, porque eu imaginava, até conversar com o Felipe hoje também, que a gente conversa muito de manhã, né? Que poderiam ser os dois volantes poupados, o Henrique, o Lucas Silva, vem sendo muito exigidos, o nível deles está muito alto. Eram situações que a gente imaginava. A questão das laterais, né, que dá para mexer por ali, a gente achava que ia passar por isso aí. Até na questão do Fábio, eu não achava estranho se ele fosse poupado. Agora, normalmente acontece isso. Né? Agora, se realmente todos esses poupados estão com esse desgaste físico, emocional, aí preocupa. Agora, Ramalho, olha só. Cruzeiro tem o Bahia, depois tem o São Paulo. O Feller me lembra aqui antes da Copa, são 9 jogos. Você vai ter uma sequência mais difícil. Teve até, entre aspas, um primeiro jogo um pouco mais tranquilo, mas depois até tem clássico, tem uma série de pedreiras pela frente. Você acha que o Cruzeiro tem que preocupar? Dá para administrar com esse grupo ou tem que virar e fazer aquilo que Vanderlei Luxemburgo, pode não gostar, pode falar o que for, mas ele tinha, Edmar acompanhou, uma metodologia, ele pegava, analisava, nesse eu poupo, nesse não, nesse aqui tem que fazer isso, nesse é para esse jogador. É isso que tem que ser feito? Você sente que há esse estudo? Você que respira tanto o Cruzeiro? Eu acredito que não tem necessidade de se poupar um time inteiro. Agora tudo bem, vem de jogos decisivos, como o Junqueira mesmo já frisou, vale a estreia contra o Bahia, que é um time fraco, então vale. Agora, na sequência, eu acho exagero poupar 11 para colocar outros 11 também. Acho que não é por aí, não. Agora, em termos de Libertadores, o que eu gostaria de ver, e foi até uma pergunta minha para o William durante essa semana, é o time que chega na final ou é campeão, em se tratando de times brasileiros. Parece que o Campeonato Brasileiro morre, deixa de existir. Larga, né? O time, porque ganhou a Libertadores, não quer ganhar o Brasileiro. Isso sempre acontece. O William falou que quando ele estava no Corinthians, o Tite fez esse levantamento. Isso realmente acontece. O
Cruzeiro tem um grupo, tem um elenco que dá para ganhar os 2 campeonatos. Eu gostaria de ver, vamos ver se, por exemplo, se vencer a Libertadores, se vai bater essa preguiça no Brasileiro, tomara que não. Né? E, Junqueira, está aqui o Felene, inclusive, falando, tem Atlético Paranaense, depois na 4ª rodada o Clássico. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, claro, goleiro sempre, historicamente, em qualquer mudança, quando você preserva, você tira o time todo, mas o goleiro fica. Mas num jogo desse, não é interessante também, já que você está fazendo toda essa mudança, colocar o Welison para jogar? E volto a falar, a sua opinião talvez seja de todos nós a mais avalizada. Porque, volto a dizer, inclusive bombou no meu Face ontem. Você foi goleiro do Minas, lá em Lima Duarte, durante muito tempo, um grande goleiro, apesar grande da estatura, mesmo, era elástico, Nossa. pulava, voava. Lembrava aquele primeiro Gomes do Cruzeiro, tamanha a sua elasticidade. Tem goleiro do México, baixinho. O Iguita, ele filmou você fazendo aquela defesa do escorpião. Ele lembra também um pouco o último Gomes, né? Não é verdade, de lá se colocar e o outro, o Aurélio. E aí, tá certo ou te colocar o Welison pra jogar? Não, Fábio. Pô, já põe o time todo reserva. Você põe o goleiro. Não, tem que deixar o Fábio. E no caso do Fábio, é a questão de ritmo do goleiro principal também. Não pode esquecer que o goleiro tem a questão da Libertadores. Não tem esse desgaste. Até no jogo aqui mesmo da Libertadores, o Fábio pouco trabalha. É uma zaga reserva. Você com o Fábio ali atrás, essa zaga já vai ficar tranquila. Claro, agora o Welison... Aí muda demais, até né? deve ser um bom goleiro, porque você tá no Cruzeiro é um bom goleiro. Mas o cara que tá ali na frente, o Wallace que vai jogar ali na frente, que é um cara que tá vindo ainda do Júnior, esse negócio todo, se ele olha atrás tem o Fábio é uma coisa, se ele olha atrás tem o Welison é outra. E ó, pra quem não conhece, esse Wallace aí, baita jogador. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado, para quebrar um tabu de 43 anos. Esse é o objetivo do Atlético no Brasileiro este ano. Mas, claro, sem esquecer a Libertadores. Vamos acompanhar isso um pouquinho? O Brasileirão 2014 vai começar para o Atlético. E o que esperar do campeão da América? Ser campeão. Faz tempo que o Atlético não tem um título de campeão brasileiro. Né? Todo mundo está dando como um dos favoritos. Né? Então, tem que encarar dessa maneira, né? Começar vencendo a competição, somar o máximo de pontos possível no começo, até a parada da Copa. Então, que isso vai dar um resultado diferente lá no final. A estreia será domingo contra o Corinthians em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Fica um campo neutro, né? A gente que está acostumado aqui com Independência, né? Se deslocar para lá. Mas Uberlândia ainda é Minas Gerais, né? Então a gente conta com o nosso torcedor, né? Com a nossa torcida que sempre vai nos estádios. O recém-contratado Emerson Conceição deve estrear na lateral esquerda. Assim, o garoto Alex Silva vai para a direita. No meio-campo, Pierre e Donizete podem ser poupados. O time teria então Felipe Souto e Rosinei. Ronaldinho Gaúcho deve jogar. O Atlético começa o Brasileirão 2014 como um dos candidatos ao título. Tem um ataque badalado, com Jô, Fernandinho, Tardelli e Ronaldinho Gaúcho. Só que desse quarteto, curiosamente, 3 jogadores não vivem hoje uma fase muito boa. Pelo contrário, uma fase de cobranças e de questionamentos. Fernandinho ainda busca a melhor forma física. Já Ronaldinho Gaúcho pouco jogou na temporada. Apenas 9 jogos e 1 gol. As cobranças têm sido enormes. Para mim, o que eu mais sinto é falta de ritmo de jogo. Então, joguei poucos jogos, né, nesse começo de temporada. Então, agora vão vir uma boa sequência de jogos. Então, estou trabalhando forte para voltar a ter bons, né, rendimentos e voltar a ajudar a equipe do Galo. Mas ninguém parece tão abalado com a má fase como o Diego Tardelli. A falta de gols e de boas atuações fizeram o atacante desabafar na coletiva. Então, por tudo que a equipe demonstrou no passado, cada jogador se destacando, né, fazendo gols todos os jogos. E esse ano tá estranho, né? As coisas não estão funcionando, o ataque não funciona. Né? Então a cobrança é maior, lógico, em cima da gente, principalmente nós ali da frente, que deixamos a torcida mal acostumada, né, pelo que a gente fez. Mas faz parte, uma hora alguém vai pagar o pato, alguém vai, né, a gente vai voltar a fazer os gols, né, a confiança vai voltar. Acho que talvez a falta de confiança é a palavra certa no momento, né? Então, estou trabalhando, assim como todos nós, os jogadores estão trabalhando, se dedicando ao máximo para
para as coisas voltarem ao normal, né? Acho que a mudança também de um esquema, né, que vinha o ano passado com o Cuca para esse ano mudou bastante. Então, acho que é falta, má fase, acho que acontece. Uma hora isso ia acontecer. Tardelli foi sincero, sem medo, sem dedos, jogou limpo. A expectativa que a torcida tem em cima de mim é muito grande, né? Então, sempre a torcida espera um algo a mais, espera um gol meu todos os jogos. Então, a pressão parece que em cima de mim é maior ainda, né? Então, por isso que eu sempre me cobro muito, né? E é por isso que eu estou triste, estou chateado mesmo, né? Por estar atravessando um momento como esse, né? Eu sei que a torcida está me apoiando, então é questão de pessoal mesmo. E por que não retomar a boa fase a partir de domingo? E vamos saber um pouquinho mais do Galo, notícias do treino de hoje de manhã do Atlético. Quem traz essas notícias é ela, Gisele Ramos. Muito boa tarde para você, Júnior Brasil. Feriadão de muito trabalho aqui na cidade do Galo. Também não é para menos, né? O time estreia no Brasileirão neste fim de semana e hoje Paulo Autuori comandou um coletivo tático e, para surpresa de todos, time formado por titulares. Ao contrário do que ele disse depois do clássico, nada de poupar jogadores, vai sim com força máxima para cima do Corinthians. A novidade na equipe é na lateral esquerda, Emerson Conceição deve aparecer em campo pela primeira vez. Marcos Rocha segue no departamento médico e por isso Alex Silva entra na lateral direita. Guilherme foi poupado pelo segundo dia consecutivo do treinamento, está com dores musculares e também um pouco gripado. O treinador aguarda a melhora do jogador. Se tudo der certo, ele vai jogar. Se não, Fernandinho no lugar dele. O time treina amanhã de manhã, faz a última preparação, viaja às 2h da tarde para Uberlândia e enfrenta o Corinthians domingo às 4h. É com você, Júnior. Valeu, Gisele. Esse sorriso bonito. O cara lá que está sentado uma hora dessa lá no sofá, paletando o dente, já está quase dormindo, ele até acorda melhor. E demais, o Atlético aí com força máxima, o lado oposto do Cruzeiro. Tá certo o Paulo Autuori, tem que colocar o que ele tem de melhor. Pode ter a dúvida ali, Fernandinho, Guilherme, outras questões, quem tá ou não está liberado, mas tem que colocar a força máxima. Aí, como a Gisele trouxe aí, o Emerson Conceição, né, na questão do lateral, que já é uma mudança e é uma necessidade do Atlético. Também não tem outra, né? Mas é isso que eu estou falando, uma necessidade. São outras circunstâncias que envolvem o Atlético. No caso do Atlético, ele precisa jogar e jogar muito. Essa potencialidade que a gente sempre fala... O Alex Silva já descartado, bola fora, né? Que a gente fala, e até por uma questão, né, Júnior, de você estar utilizando os meninos, você precisa ter consciência também do momento, né? Se o time não vive um grande momento como foi, e vem acontecendo com o Atlético, que o próprio Tardelli assumiu aí essa circunstância de todos eles, é preciso ter cuidado com os meninos, senão fica muito mais difícil aproveitar. Mas o Alex Silva vai jogar, né, na direita, o Marcos Rocha está machucado. Mas aí é a dele, né, Felipe? Sim. Aí é a dele. Então é você saber utilizar o que é aquele momento dele. E esse é o questionamento que todo mundo fez. Por que na ausência do Marcos Rocha, ele não foi para a posição dele, onde ele poderia... E quem pula fora é o Michel, né? Não. Não, mas aí já foi o último jogo, mostrou aí a... Michel só joga em finais. Já acabou, né? Michel só joga em finais. Ele tem Libertadores, a sua importância, Mineiro. claro. Agora, o mais importante dessa história toda é que o Atlético começa o Brasileiro com aquela seriedade que se cobrou muito dele na temporada passada. Como ele estava muito bem na Libertadores, né, e tudo, ele começou a poupar demais. E aí, no final das contas, que ele tinha até a chance de estar disputando uma posição melhor em termos do Campeonato Nacional, ele não fez isso, não ganhou o Mundial, o time não tinha ritmo e deu tudo errado. Talvez o Paulo Autuori venha com uma outra. Nos 5 primeiros jogos do Brasileiro ano passado, o Atlético ganhou 1. Então acho que serviu uma lição. Foi uma lição, né? Então, acho e Ramalho, você certo. que, inclusive, você estava me falando esses dias que você está fazendo um trabalho e acho legal e bacana. Você fica rindo, é porque eu sei que era uma confidência. Não, você falou que dentro dos próximos 3 anos, até lá, você já quer estar dirigindo um clube na Série A e que você vai se tornar treinador. E tem competência para isso, tem meu apoio. Me chama de auxiliar que eu estou junto com você nessa. E por isso mesmo a pergunta, você que está aí na bica para pegar e se tornar treinador. O calo aperta no pé de cada um, Cruzeiro coloca uma formação e o Atlético, em função, até bem lembrado o que falou o Junqueira, tem que ir com força máxima e até porque é um adversário mais cascudo. Para mim, o que faz toda a diferença, né? Você enfrenta as equipes, melhor dizendo, 2 vezes no campeonato.
Cruzeiro vai pegar um Bahia. O Atlético tem que tirar pontos do Corinthians porque, entre aspas, o jogo é em casa. Então, lá em São Paulo, a parada é outra, entendeu? Então, tem que ir com força máxima, sim, porque tem que vencer o jogo contra o Corinthians, porque na sequência faz muita falta esses 3 pontos em casa. O Cruzeiro vai contra um Bahia sem as principais peças, então uma situação completamente diferente. Junqueira, você é nosso numerólogo aqui da Band. Você é um cara muito versátil, além de nosso diretor. 43 anos, o Atlético campeão. É a hora, é o ano, dá pra ser esse ano. Passou da hora, né? Não, isso aí é hora, passou da hora. Não é hora, não. Olha essa coisa de, não, ganhou a Libertadores, tá mais tranquilo, nós demos algo pra torcida. Não, o Atlético tem que entrar isso aí. É mordendo o tempo inteiro, é tentar ir para as duas competições. Não vale para e o brasileiro? Não vale só para o Atlético, não. Para qualquer time brasileiro, igual o Ramalho falou, que ganhar a Libertadores, o cara tem que continuar. É o serviço dos caras. Tem torcedor que paga ingresso para ver os caras, tem torcedor que paga, sócio torcedor que paga para ver os caras. O cara tem mais é que jogar e ganhar tudo. Pô, o Bayern não ganhou tudo. É claro que é um... Ele ganhou então, tudo mesmo, aqui, né? Mas o Barcelona... O que você prefere? O bi da Libertadores ou o brasileiro agora? Os dois. Tem que ser os dois. Tem que escolher, não. Os dois. Logo quando você compra o sócio torcedor, tá escrito lá assim, olha, esse aqui é só pra você ganhar o brasileiro. Você acredita que tem a condição para isso? Eu acredito. E vamos parar com essa bobagem também, que é cascudo o jogo do Corinthians, até pela história. Corinthians tem 30 dias que não joga, né? Mas peraí, o Corinthians não tem jogando tem um tempão, um time extremamente questionado, mudou o final do Paulista. Até por isso que o Atlético tem que ir com classificou. Treinador, cobranças demais em cima dele, então ninguém nem tem noção como é que é esse Corinthians. Eu acho que a discussão não é nem essa se o Atlético tem que poupar, porque esse é outro adversário. O Atlético precisa jogar. O Ronaldinho, principalmente, precisa jogar e jogar muito. O Ronaldinho tá totalmente fora de forma. Jogar muito em todos os sentidos. Jogar e jogar. Não, segura o Ronaldinho. O Ronaldinho é um capítulo à parte. Antes, Ramalho, então deixa eu te colocar aqui que você tá só acompanhando os dois. Qual treinador que entra mais cobrado nesse jogo? O professor Mano Menezes ou Paulo Autuori? Qual dos dois? Porque existe uma pressão para cima dos dois. Não existe, mas eu acredito que para cima do Mano é maior. Né? Por toda a campanha que o Corinthians, a pífia campanha que o Corinthians fez no Campeonato Paulista, a pressão lá está maior, porque o Atlético tá bom, não vem jogando bem, mas está aí encaminhando na Libertadores, se classificou em primeiro do grupo, mesmo com o futebol mediano, acho que a pressão para o Mano Menezes é maior, porque a torcida do Corinthians está muito na bronca por uma não classificação diante do... Vamos falar a verdade, o Paulo Autuori tem uma rejeição do torcedor do Atlético, mas não tem pressão em cima dele, não. Exatamente. Pô, o Atlético perdeu um mineiro aqui no domingo, você viu essa semana teve alguma coisa? Alguma manifestação de torcedor? Alguma pressão? Não teve nada. Teve um ou outro falando logo depois do jogo. Sim, mas normal. Não, mas tem. Você sabe que tem uma rejeição. Mas até porque o time não rende, mas está ganhando. Exatamente. Mas é atribuído a ele sempre essa comparação. O time do Atlético de Cuca era um time que jogava bonito. Sempre ter essa comparação. E o Paulo Autuori ainda. E aí a gente pode até entrar num outro tema, que é o seguinte... Já está cansando esse papo de esquema. Passou da hora, já assimilou o que tinha que assimilar. Né? Essa comparação e esse treino de jogador. Não, porque mudou o esquema agora. Gente, acabou. Olha o tempo. Esquema muda o tempo inteiro, não é só no Atlético. E já passou da hora desse time jogar bem também. Jogar bem também. Agora, Dimara, você falou com o Mano ontem. O que ele te disse, a preocupação dele? Eu vou te falar uma coisa. A questão do Paulo Autuori é a seguinte. O Cuca, que seria a sombra, está lá na China. Não tem a menor chance. Agora, o do Mano, a sombra está aqui, é o Tite, né? O Tite fica assim em cima dele. Ele falou essa preocupação. Então, mas eu será acho que o Tite não fica assim no Autuori também, questão... Aí atira pra todo lado. Vão deixar... Não, o Tite, coitado, ele não tá fazendo nada, não. É o povo que não, sabe que ele tem essas possibilidades. Gente, eu acho que alguém imaginou algum dia que Tite ia fazer sombra em alguém? Você vê que é o rotular, o que se faz no futebol brasileiro, que é rotular. Esse é vice, esse não chega, esse faz isso, esse faz... O Adilson sofreu isso de novo lá com o Vasco agora, ou o Vasco, né? Esses rótulos que se dão em tempos de futebol brasileiro, todo mundo tá colocando abaixo em uma série de situações. O Cuca colocou no Atlético, ele só chegava, era vice, não chegava nunca, ganhou... Né? O próprio Tite deu a reviravolta que deu em termos de carreira dele. O próprio Marcelo tem o rótulo de não ser treinador de mata-mata e chegou com o time e ganhou 2 vezes na Copa do Brasil. Agora, se alguém que tem que benzer, sugeri a Adilson Batista, porque gol contra o Resende, a gente estava lembrando aqui, ser anulado aí também é duro. Mas vamos falar dele. Ronaldinho Gaúcho afirmou que sua fase ruim é por causa da falta de ritmo de jogo. Segundo ele, uma sequência de partidas pode fazer bem para o seu futebol voltar. Vamos ver? Para mim, o que eu mais sinto é falta de ritmo de jogo. Então, eu joguei poucos jogos nesse começo de temporada. Então, agora vão vir uma boa sequência de jogos.
Então estou trabalhando forte para voltar a ter bons, né, rendimentos e voltar a ajudar a equipe do Galo. Pois é, mas como é que fica a sua cabeça e dos outros titulares? Um Corinthians domingo e menos de 72 horas depois, um jogo super decisivo lá na Colômbia. Para mim é uma motivação muito grande, que, né, voltar a ter ritmo, jogo, sequência de jogos, que é o que me falta. Para mim, né, veio no melhor momento possível. Então, e jogar contra time grande é sempre muito importante. Então, todo mundo muito motivado e acho que todo mundo está pensando um jogo de cada vez. É começar bem o brasileiro e depois dar sequência na Libertadores. Então, é vivendo cada competição no seu momento. E o técnico Paulo Autuori falou na manhã de hoje dessa vontade do Ronaldinho de jogar todos os jogos. Precisa. Vamos ouvir? Eu acho que, cara, infelizmente isso você não tem muita escolha, né, cara? É dentro daquela situação. Se nós pararmos para ver, cara, o Ronaldo sempre participou dos jogos, apenas em um jogo nós falamos até aqui, naquele momento não ia jogar porque priorizamos o treino, cara. Mas nas outras vezes que ficou fora foi quando a equipe toda ficou fora, né, cara? E quando não jogou foi pela lesão, cara. Então agora já está recuperado, vai fazer os jogos, e acredito sim, né, porque ele já mostrou isso, ele é ídolo da torcida, não é à toa. Essa é uma realidade. E eles têm essa responsabilidade, ele sabe, cara, né, porque não é um ídolo só daqui, é um ídolo mundial. E certeza de que rapidamente vai readquirir o seu melhor e ser o diferencial, como sempre foi nas equipes que passou. Tá aí, professor Paulo Autuori falando. E aproveitar que hoje a Edmara trouxe um pedido aqui de um abraço muito especial para o Marcos Vinícius do Pindorama, filho da nossa amiga Dona Darcy. Tá abraçado. E também eu vou abraçar o Giovanni Fontes, amigo meu, que está tomando um ativo e falou: o ativo mudou minha vida, Júnior. É isso aí, tem que assumir mesmo, viu, Giovanni? Alegria é importante. Dimara, tem abraço. Dimara não, Dimara eu já mandei. Ele já mandou. Mas a Dimara às vezes quer mandar para Pouso Alegre. Manda um beijo para sua querida Pouso Alegre. Beijo para Pouso Alegre. Junqueira. Quero mandar um abraço pro Rodrigo Genta. Eu sei que ele tá assistindo. Eu tô te esperando, Genta. Terça-feira, quando acabar a escala, eu tô te esperando aqui na Band. Você vai, você afirma mesmo, que o Genta meio tô esperando ele aqui. Ramalho, quem que você vai abraçar? Não vem falar Muricy Ramalho, não, pelo amor de Deus. Deixa meu primo lá, coitado. Tá se preparando pro Brasileirão. Vou abraçar coitado, o cara ganha 700 mil por mês. Eu posso falar o que o Keller falou no meu ouvido? Pode. Posso? Você tá me autorizando? Ué, eu não sei o que é, vai fazer o quê, né? Você virou e falou assim: o Ramalho vai mandar tanto abraço pra tanta mulher que é namorada dele, que aí não vai ter mais programa, vai ficar o programa inteiro pra Lúcia, pra Cláudia, pra Amélia, pra Ana Luísa, pra Fernanda e tal, não sei o Isso aí é lenda. Eu vou mandar um abraço pra comunidade de Araçuaí, que mora aqui em Belo Horizonte. Todo mundo. Eu achei que você ia falar pra comunidade que me quer. Não. Todo mundo sempre ligado nos donos da bola. Isso aí é lenda, senhor. Tá certo. É história. O que não é lenda é o Ronaldinho falar que quer jogar, Dimar. E tá precisando, passou da hora. Tudo bem, teve problema do pé inchado e tal. Mas o Ronaldinho no Campeonato Mineiro aliviou, não sei o quê. Tem que jogar, ele precisa de ritmo. Ele é importante. Eu não me canso de falar, é gênio, é craque. Mas passou da hora, né, Dimar? Ele tem demonstrado em campo, né, uma condição física e técnica muito ruim. A gente até brincou aqui na semana passada que a cabeça do Ronaldinho também não está aqui, né? A gente não tem espírito, noção. Mente, não corpo sei onde emocional. é que tá, mas por aqui não anda aparecendo. Agora, interessante o que o Paulo Autuori falou, porque a gente comentava, né, dessa questão de ter poupado o Ronaldinho muito no início do Campeonato Mineiro, com aquela equipe mesmo que o Atlético ia, que era reservona mesmo, utilizando os meninos. E o Paulo disse ali que ele só poupou o Ronaldinho quando ele poupou todo mundo. E que depois ele teve lesão, que por isso que foi. Mas eu acho que em alguns momentos ele poupou eu não lembro o jogo agora, mas eu lembro que eu lembro de uma entrevista do Autuori ele falando: não, o Ronaldinho ganha mais essa semana treinando do que jogando. Eu não me lembro qual semana. Não foi um jogo só não, porque eu me lembro, eu mesmo me questionando a respeito disso. Pô, o cara não vai adquirir ritmo nunca sem jogar com os titulares. E aconteceu umas 2 ou 3 vezes. E você fala mesmo, você não fica em cima do muro. Ronaldinho. Você sente que o Ronaldinho ainda pode ser o Ronaldinho do ano passado, que passa muito pelo querer do Ronaldinho, que de repente a sensação, e essa é que a gente tem, não adianta falar, na hora que você lembra, infelizmente, e aí às vezes tem torcedor que é muito radical, vai ficar bravo, mas quando você fala o grande momento do Ronaldinho em 2014, foi ele lá no Carnaval, cantando, lá na Bahia, lá no camarote, infelizmente foi. A gente espera, volto a dizer, do gênio, do craque, do cara que foi o melhor do mundo, a referência, tudo que ele foi ano passado.
Você pensa assim também? Ô, Júnior, eu penso que realmente é só o querer dele. Mas a minha impressão, e aí é a impressão pessoal minha, que eu tenho, é que o Ronaldinho, para ele, já deu. Futebol, para ele, já cansou, já ganhou, fez tudo que tinha que fazer. Por ele não renovaria com o Atlético, renovou, a impressão, volta a falar, pessoal minha. Porque tem muita gente que depende dele, é empresa com o nome dele, é o irmão dele que vive às custas dele, sendo... É lógico que o irmão dele tem outros jogadores que ele agencia, mas ele é o principal, é a família dele que depende dele. Mas por ele já estava no samba. E eu não tô falando, isso não é crítica, não. Claro que não. É a outra carreira, é o cara que gosta ele gosta da música. A gente vê que ele é um cara que gosta da música outra porta. E que tá fazendo e vai seguir a carreira depois do futebol na música e tem todo o direito de seguir e tomara que se dê muito bem. Mas pra mim a impressão que eu posso estar errado, é que ele cansou, que ele não quer mais. Ele é bom? Ele canta bem? Não, futebol ele joga muito. Eu acho que ele joga muito futebol. Agora, Dimara, você é samba, você não gosta. Você é roqueiro. Você é roqueiro igual eu, Dimara. A gente gosta de Luan Santana e tal. Por quê? Tô brincando comigo. Aqui, Dimara, cara como o Ronaldinho, o Feller me lembra aqui e me lembra muito bem. Ele ainda não tem um brasileiro no currículo. Não seria a hora, assim como foi a Libertadores para ele focar e falar, vou traçar esse objetivo. Seleção, na minha opinião, um abraço, não dá mais por tudo que já foi falado e o Filipão não vai colocar Ronaldinho que não jogou bola esse ano. Mas, com relação à meta, ao foco do cara, eu vou fechar esse ciclo sendo campeão brasileiro. Você acha que esse não seria o grande estímulo para ele reencontrar o futebol? Quem sabe, né? Essa seria realmente a mobilização. Mas aí, ô Júnior, passa por isso que o Felipe falou. Ele quer... Né? Esse momento dele é para isso. Você falou aí, o grande momento dele foi no Carnaval e tudo que a gente acompanhou. O que ele ganhou a mídia esse ano foi através disso, né? Então, assim, o foco dele está longe hoje do Atlético. E acho sim que ele tinha que se mobilizar para isso. Acho que são objetivos. E é bom lembrar sempre o seguinte, ele é esse ídolo que o Atlético leva pela América do Sul aí nessa Libertadores e que todo mundo fica doido para ver. Mas esse ídolo é o ídolo internacional. No Brasil, nesse contexto de Brasil, o que se acompanhou dele foi a Libertadores do Atlético. Porque, né, ele saiu muito novo daqui, então ficou essa distância para a Europa, do que ele fez para lá, do que ele fez em termos de seleção brasileira. E quem sabe esse brasileiro possa ser realmente isso que o Ronaldinho está precisando para resolver essa carreira. E para o Atlético vai ser muito bom, tomara que ele tenha essa consciência, mas ele é que tem que ter. Ramalho, você acha que tudo isso que o Ronaldinho está passando, e depois a gente vai falar do Tardelli, porque cabe aos dois, mas no caso do Ronaldinho, para mim, hoje, se o Oscar machucar, vai ter o plano A, B, C, ele deve ser um plano D, pelo que ele fez esse ano. Tá? Ele não inspirou a segurança, até o Parreira já falou nisso. Mas para você, quando ele viu que de repente, dancei nessa Copa, não vou mais. Para mim, derrubou o cara? Em termos de seleção, ele é plano Z já, né? Acho que não tem plano. Não tem nem plano. Mas isso derrubou para que ele, de repente, se desmotivasse? Talvez. O Ronaldinho é um cara tão diferenciado, Júnior, que aí eu vou lembrar quando ele foi contratado. Estava naquela fase terrível no Flamengo, desacreditado por muita gente. Vários torcedores atleticanos criticaram a contratação. A maioria. A maioria. E aí, quando, pelo menos aí minha opinião, quando me perguntaram o que eu acharia, o que eu achava da contratação, eu falei, basta ele querer. Ele é tão diferenciado, não é todo jogador que basta querer e se condicionar fisicamente que vai ser o cara das partidas, vai ser o cara do time, não. Ele é esse cara, entendeu? Então basta ele querer que ele vai ser aquele jogador que foi ano passado o mais importante, ou um dos mais importantes da campanha da Libertadores no Atlético, mas aí eu vou concordar com o Junqueira. Ele não quer, como no Flamengo, guardadas as devidas proporções, ele teve uma fase boa, o time era bem pior do que o Atlético, ele teve uma fase boa e depois uma terrível, para mim aconteceu a mesma coisa. Desmotivou e não quer mais. Antes de você falar. Por que não? Olhos nos olhos, olha aqui, contato visual. E depois você vai falar para aquela câmera lá o seguinte, que você pode falar melhor que todos nós, por ter trabalhado 7 anos em um clube. E no caso foi o Cruzeiro, mas você está balizada para falar o que eu vou te perguntar. Numa situação dessa, e você acompanhou o Cobrança, você acompanhou o Maluf, você conhece o homem do futebol do Atlético, conhece bem, você trabalhou com ele. Numa hora dessa, Paulo Autuori tem que estar lá cobrando, e claro que está. A diretoria chega e chama, Ronaldinho, vem cá, filho. O presidente Calil é um cara que ele chama muito isso para ele. Você tem 2 homens que cobram disciplina, o Maluf e o Calil, a diretoria. Já teve uma conversa,
Já passou da hora de ter. Isso, na sua experiência, já aconteceu? Ah, já. E não aconteceu uma vez só, não. Já aconteceram várias vezes. E acho que nessa temporada, muito em maior número do que aconteceu na temporada passada, que é bom lembrar também que depois da Libertadores do ano passado também, o Ronaldinho já não foi essa tal maravilha. Só para completar essa história do Flamengo, só que no Flamengo a gente entendia por que ele não estava indo tão bem. Foi caindo tudo. A questão financeira do Flamengo, ninguém recebia, era uma bagunça danada. Aquilo tem motivo. No Atlético não tem. No Atlético tá tudo ok, tudo em ordem, é o mesmo grupo. Trocou o treinador, mas as informações que a gente tem é que ele se dá super bem com o Paulo Tuori. O Paulo Tuori continua prestigiando ele da forma como ele é e tudo, que ele tem o respaldo do presidente. Aliás, a gente sabe que o Paulo Tuori tem uma baita moral no jogo com os jornalistas. Exatamente. Não, então, a gente não vê motivo. Mas independentemente de no Flamengo ter tido, ele tem os motivos dele. Aí é que tá o problema. Por ele isso não que eu falei quer. que o problema é que ele não tá aqui, né? Exatamente. Na Lua e Marte. Você sabe quem tá aqui? Não, quem? Tá lá, vou te falar. Esse trem... André, é tudo brincadeira. Quando eu falo homem nórdico falando aqui no meu ouvido, eu não vou dizer que é prazeroso, não. É diferente do Junqueira falando. Então a Andréia Feller veio aqui para ver essa história. Ela tá lá do lado do Feller, comandando o programa, uma voz feminina. Tem 39 homens lá em cima. Aí de vez em quando eu escuto uma voz lá, uma voz bonita. Nossa, Feller, você comanda tão bem. É a esposa do Feller, não vou mandar beijo não pra você, depois eu apanho. Um abraço, Andréia Feller, e um abraço também para você que vai acompanhar esse super intervalo, o melhor intervalo da televisão brasileira. É aqui, fique ligado.